A gente pensa numa mudança. Ele olha para aquele banco maravilhoso. O cara lá dentro não está conseguindo virar o jogo. Você fala, vou botar um, nem que seja um pelo outro ali, vai ver que esse cara está mais inspirado. Mas não estava. Ele até estava vendo um lance ali, me lembrei disso, porque ele disse, pô, se a bola do Guilherme Arana entra, né, ninguém ia falar das minhas mudanças. Futebol é resultado. Não ganhou, amigo, vai ouvir. Mas com relação à cera, essas coisas, ele também foi bem coerente. Falar, nada disso, eu também já fiz muito isso como técnico. Já fez como jogador. É o mal que não é também privilégio só do futebol brasileiro, não. A cera no futebol é mais velho do que a bola, né, Marona? Sim, exatamente. Inventaram primeiro a cera e depois a bola, né? Não, é desagradável, é ruim, etc. Talvez os hábitos tenham que começar a botar 10, 15, 20 minutos de acréscimo e vai falar, você está louco e tal, e o jogador vai sentir que jogar 20 minutos a mais para um final de partida, talvez não compense fazer cera, o desgaste que vai ter. Mas não sei quando é que, a não ser que tenha uma reunião lá do Gaciba, eu falo para os caras, se parar é isso mesmo, eu quero 7, 8, 10, 12, deixa ele reclamar, dá 15 minutos de acréscimo. Mas é cultural, eu fiz um jogo sábado, Alavés empatando com o Barcelona, o goleiro tomou cartão do Alavés, que tomou cartão amarelo, que vai fazer uma cerinha, você tá empatando. Todo mundo faz, o Zinho jogou, só o Zinho que não fazia cera, o Zinho gostava de jogo, queria jogar. Fazia cera, Tetra? Não fazia não, Zinho. Zinho não fazia cera? Eu sei como é que o Zinho fazia cera, eu sei. Eu só encerava. Como é que você fazia, Tetra? Eu só encerava. Grande Tetra, jogava muita bola. Ô, Zinho, essa situação levantada pelo Pascoal e pelo Mauro Naves aqui, foi uma vitória importantíssima para o Flamengo, por vários aspectos, mas foi realmente um Flamengo muito diferente, né, do que a gente se acostumou a ver. Como você analisa essa situação? Olha, eu analiso, assim, um jogo que era decisivo para o treinador do Flamengo. Os jogadores do Flamengo, alguns até são cobrados, mas o peso estava todo em cima do Renato Gaúcho. Qual a decisão que ele ia tomar, qual o time que ele ia iniciar, jogando contra o líder, aquela coisa de o Atlético querendo torcida, o Flamengo não respondendo, entra a torcida, não entra a torcida, muitos ficaram de fora, entraram só já com o jogo em andamento, porque tinha aquela coisa da rivalidade, o Atlético vence. Claro que esses torcedores iam comemorar não só a vitória, mas o quase título. Nós mesmos aqui brincando, a gente falou que tocaria o hino do Atlético se ele vence ou empata. Então tinha tudo isso em jogo. Então o Atlético, o que mudou para o Atlético? Mudou porque ele não soube perder, né? Fez um papelão depois do jogo, aquela briga ali no túnel, o Cuca desrespeitando um funcionário que, coitado, não tinha nada a ver com isso. Se ele está discutindo com algum funcionário do Flamengo que o ofendeu, tem todo o direito de retrucar, mas dar um tapa na mão de um funcionário do Maracanã, um rapaz que estava com a roupinha verde ali, que eu conheço, né, trabalham ali, estão ali, ganhando o seu sustento, buscando o seu pão de cada dia, o cara está ali, não fez nada com ele e ele agrediu o cara, deu um tapa na mão do rapaz, né, desnecessário, desequilibrado, né, de um Atlético que é líder, está com a mão na taça. Para que esse nervosismo? Para que essa gritaria, sabe? Então trouxe, como o Pascoal falou, uma pressão. Tem que ganhar do Grêmio, tem que confirmar. O Atlético está com a mão na taça. Dos 10 jogos que faltam para o Atlético, 6 são dentro do Mineirão, que o Atlético é fortíssimo, tem o apoio da sua gigantesca torcida, tem um elenco espetacular, não perde esse título, só perde para ele mesmo, se tiver essas atitudes. Que foi o jogo contra o Flamengo. O Flamengo usou de um esquema tático que todos tiveram vantagem em cima do Flamengo. Cuiabá veio aqui, usou esse esquema, Juventude veio, Internacional, Grêmio, todos os times. O Atlético Paranaense, que eu até brinquei aqui no início, que está lá embaixo, que deu um nó tático, jogou do meio campo para trás, deu a bola para o Flamengo. O Flamengo sempre tem a posse de bola, o Flamengo sempre cria as maiores chances, e perdeu os jogos, está fora da Copa do Brasil. O Renato deu um passinho para trás, colocou o Michael, tirou o Diego, trouxe o Andrés para a posição que a gente fala que é a melhor para ele jogar, como um segundo homem, organizou taticamente, deixou a bola um pouco mais com o Atlético e eu não vi esse massacre que muita gente falou, o Atlético dominou o jogo para mim muito equilibrado, com mais posse de bola para o Atlético, mas se você for ver as chances claras de gol, não teve tantas para ambas as equipes. Então o Flamengo vence adotando um sistema diferente
que usaram contra ele. E o Renato tem que rever isso. Por que os dois zagueiros foram muito bem? Muito bem. Porque houve uma contribuição do time todo marcando. Quando o Flamengo joga só lá em cima, deixa esses zagueiros expostos. E eles sofrem muito. Claro, tem erros individuais, aconteceu. Mas a maioria das vezes esses jogadores ficam expostos para os contra-ataques dos adversários. E o Renato ajustou isso, deu sim um passinho para trás, vence um jogo, traz um pouco de tranquilidade e vê pontos que podem ser ajustados nesse time. Então acho que é uma vitória justa. É isso aí. E olha, o Cuca, né, o jogo continua repercutindo até hoje, 48 horas depois da partida, e o Cuca deu a seguinte declaração após a partida. Nós estávamos errando um passe e reclamando de si próprio. Isso aí acontece, então você tem que tentar se concentrar no jogo e saber que o passe, o erro faz parte do jogo, e estava pedindo mesmo, mas o time não fez uma má partida, não fez um jogo nervoso, aí reclama-se da arbitragem, não da arbitragem em lances de jogo, ele foi uma arbitragem muito boa, mas da passividade, né? O goleiro cai 2, 3 vezes, você acresce o tempo, tudo bem, mas você esfria jogo. Muito bem, procede aí o que o Cuca disse. E outra coisa, essa reação do Atlético fora de campo, mostrando nervosismo e tal, isso pode atrapalhar o Atlético no caminho do título? Isso atrapalha. É. Isso atrapalha, porque mostra que o time não está com suavidade para jogar. Eu discordo do Cuca quando ele diz que o time não estava nervoso. Estava nervoso, sim. O Flamengo jogou nervoso, o Atlético jogou nervoso contra o Flamengo. Uhum. Jogou nervoso, a não ser que eu tenha visto outro jogo. Eu vi o mesmo que você, pastor. Não, o Atlético estava nervoso. Jogador, um batendo boca com o outro. A bola, você não deu aqui, deu ali. Isso aí é normal do jogo. Porque na hora do jogo não dá para você falar para o cara, meu senhor, por gentileza, no próximo passe o senhor pode dar mais perto, aqui não tão longa a bola, porque não dá tempo. Não dá. No jogo não dá tempo de falar isso. A pilha está carregada. No jogo o cara está nervoso, ele quer ganhar e tal, e explode dentro do campo. Essa cena não é uma que o Zinho se referiu, não é uma cena legal para o Cuca. Bate boca de falar que fez cera, que estava ali, que tal, o árbitro. Não precisa empurrar o rapaz, não precisa empurrar o cidadão que está ali, não precisa agredir. Desnecessário. Reação fora de propósito. E se o treinador, que é o comandante do time, está desequilibrado, o time também se desequilibra. Porque é ele que dá a reação para o time. Ele é que dá o norte para o time. Está errado. Nesse aspecto, o Cuca se equivocou. Errou. E ele sabe que errou. O Cuca sabe que errou, porque ele sabe quando ele erra. Isso é certeza, ele sabe quando erra. Ele errou nesse aspecto e errou quando disse que o time não estava nervoso. Estava sim. Então, tanto estava nervoso que errou muitos passes. Teve bola na trave, O Flamengo também teve bola na trave ou não? A do Rodinei no finalzinho? Teve a bola na trave? Então, não dá para dizer. O jogo foi tecnicamente ruim. Uhum. O Flamengo optou por ganhar o jogo do que jogar bem. Isso pode acontecer no futebol. E o Flamengo optou por ganhar e ganhou. Daí saiu com a vitória. Sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Não vi qualquer interferência da arbitragem em qualquer aspecto. E outra coisa, cera, todo mundo faz. O Mauro falou do jogo que ele fez do campeonato italiano, não foi, Mauro? Espanhol. Eu trabalhei no jogo do campeonato inglês desse final de semana. Uhum. Do Chelsea, líder do campeonato, contra o time que está na zona do rebaixamento. Newcastle, apesar de todo o dinheiro que vai entrar, não entrou ainda. Sim, né? Ainda não chegou. O goleiro do Newcastle ganhou o troféu do goleiro que faz mais cera no mundo. Ele parou o primeiro tempo inteirinho. Tanto que o Newcastle acabou perdendo o jogo no segundo tempo. Sem dúvida. O Chelsea construiu o placar no segundo tempo, porque no primeiro tempo o goleiro parou tudo. Não teve mais jogo. Velho que andar para frente. Então, aí não tem o que reclamar. O que o time do Atlético se impõe é ganhar do Grêmio. Porque se não ganhar do Grêmio, e vai saber o resultado, porque o Flamengo joga antes, né? Joga amanhã. O Flamengo joga na terça contra o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro vai jogar na quarta. Na quarta com o Grêmio no Mineirão. Então, e o Flamengo pode até botar mais pressão em cima do Atlético em caso de vitória. Uhum. Porque aí o Atlético vai ficar com a gente tem que ganhar. Pascoalzinho, vamos ver ali então, até para ilustrar o que você está falando, os próximos jogos, né, das equipes. Porque o jogo do final de semana, a rodada deu um tempero maior aí ao Campeonato Brasileiro. Os próximos 6 jogos do Galo, hein?
Dia 3 de novembro, Grêmio em casa, quarta-feira agora. Aí no final de semana tem clássico, com o América, Mineirão. Dia 10, receberá o Corinthians, ou seja, o Galo tem 3 jogos seguidos em casa. Atlético Paranaense, fora no dia 16, numa prévia da final da Copa do Brasil. Juventude em casa, dia 20. E o Palmeiras fora, porém, será o último jogo antes da decisão da Libertadores da América, né? João, só uma coisinha. Eu só não concordo com a data do último jogo. Sim. 4 dias antes da final. Não concordo. Esse jogo pode decidir o campeonato. É bem possível, Pascoal. Esse jogo pode decidir o campeonato a favor do Palmeiras, ou a favor do Atlético, ou a favor do Flamengo. É fato. Se você analisar tudo isso aí. Então, eu não concordo, porque há 4 dias o time tem que estar, segundo as normas da Confederação Sul-Americana, 3 dias antes no país. Tem que chegar na quarta-feira. É isso aí. Perfeito? É isso aí. Então, essa é uma data que precisa ser revista pela Confederação então tem Brasileira uma outra de ali. Então, coloca de novo do Flamengo aí, por favor. A do Atlético. Do Flamengo ou do Atlético? Não, do Atlético. Por olha gentileza, do Atlético e do Flamengo. Vamos só ler aqui o do Flamengo. O Atlético Paranaense amanhã fora. Atlético Goianiense em casa dia 5, sexta-feira. Aí na segunda-feira jogará contra a Chape fora, daqui a uma semana. Dia 11, Bahia em casa. Dia 14, São Paulo no Morumbi. A cada 3 dias, hein? Exatamente. E dia 17, o Corinthians no Maracanã. O Flamengo vai começar a pagar os jogos atrasados, vai jogar de 3 em 3 dias. Veja ali. E agora o senhor quer ver o do Atlético, por exemplo? Eu quero que volte lá. Não, em cima disso, olha lá, em cima disso, 16 de novembro, vou até olhar aqui, é uma terça-feira. Na quarta, o Atlético tem que viajar. O Atlético Paranaense, sim. A final dele é 20. Exato. Então, é o mesmo caso. É o mesmo então, caso. que time ele vai colocar ali? O time principal no dia 16, olha, meu último ensaio, sabendo que vai viajar no outro dia, ou ao contrário? Vai tirar todo mundo que vai viajar? Porque tem uma final no outro dia. Isso é um benefício para o Atlético, né? Isso é um benefício claro para o Atlético, né? Se o Atlético ali, ao exemplo do Palmeiras, não quiser colocar força total 4 dias antes de uma final, um dia antes da viagem, é a mesma história do Flamengo. Desculpa, do Atlético contra o Palmeiras. Sim. É um dia antes da viagem. Dia 17 já terá que estar lá também. É a mesma situação, É a exatamente. mesma situação. Então você não sabe com quais times, sabe, que grupo. Se o Atlético tirar todos os titulares... Provavelmente não irá com a força máxima nesses jogos, né? Nem o Atlético Paranaense, é a terceira nem o Palmeiras. força, porque você vai levar para o Uruguai o time titular e os bons reservas. Exato. Então você vai jogar com o seu terceira força. Então, eu achei essas datas podiam ser revistas por causa da proximidade das finais. Tanto com o Atlético Paranaense quanto com o Palmeiras lá. Quando você disse, eu estava olhando a data do Atlético Paranaense, 16. Você pode até imaginar que isso não aconteça. Ah, não, o Atlético vai pegar e fazer o seu teste final antes da final. Então valeria para o Palmeiras. Valeria. Mas será que o técnico vai colocar todo mundo mesmo? Não vai não, vai não dar vai uma poupada para não correr um risco. Ô, Zinho, isso aí é algo que precisa ser repensado, né? Porque, de fato, é claro que a gente não está dizendo aqui que é algo para favorecer o Atlético Mineiro, mas Claro que assim, não, mas- o Galo acaba sendo muito beneficiado com essas situações aí, né, Tetra? Olha, o Atlético Mineiro, para mim, eu já falei aqui, é o campeão brasileiro, com todo mérito, faz um trabalho muito bom o Cuca, os dirigentes do Atlético reforçaram muito bem o time, tem um elenco maravilhoso, espetacular, mas as datas FIFA, a CBF, a organização do campeonato bagunçou, atrapalhou. Você vê essa tabela do Flamengo, vai ter que pagar jogos, jogar de 3 em 3 dias. Não vai jogar com o time principal de 3 em 3 dias. Aí vai a pressão em cima do Renato Gaúcho. Que não escala o time titular. Vai correr risco? Perder um jogador no aquecimento. Perde jogador toda hora. Então, assim, eu acho que revisto tinha que ser feito antes de tudo e, por favor, para os próximos anos. É um absurdo ter jogo de seleção e não parar o campeonato. Ou para um time, não para outro. Foi o que aconteceu, né, com alguns clubes, inclusive o Flamengo e o Palmeiras. Aí parou para esses, não parou para os outros. Aí esses outros fizeram jogos. Aí agora, para você pagar, num momento de decisão de campeonato, um jogo em cima do outro. E com esse mérito do Atlético Paranaense, que chega na final da Sul-Americana, do Flamengo e do Palmeiras, que chega na final da Libertadores,
Mas como é que você vai jogar os jogos tão decisivos e importantes de competições internacionais e você tem jogo no seu campeonato aqui que você tem que, infelizmente, tirar jogador, poupar jogador. Então, o Atlético não tem nada a ver com isso, não tem culpa disso, mas é claro que por isso eu digo, o Atlético é o campeão brasileiro. É só você ver as tabelas e o que os times vão ter que fazer para chegar inteiro nas finais das competições que eles têm. Então, erro completo, o campeonato acabou sendo prejudicado com essas paradas, que de uma rodada é de um jeito e da outra é do outro, né? Como agora que falou que ia parar o campeonato, esses times que têm jogador na seleção não vamos convocar, e aí mudaram de ideia no meio do caminho. Aí agora, tá na reta final, não vamos convocar ninguém que está nos times, para a seleção brasileira, mas e para as outras seleções? Então, assim, é uma bagunça total, desequilibrou o campeonato, e o Atlético não tem nada a ver com isso, para mim é o campeão brasileiro. É isso aí, é o Tetra, mas matematicamente a rodada do final de semana deu um novo colorido ao Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar amanhã, vejam só, hein? 6 dias após a semifinal da Copa do Brasil, nós teremos o reencontro entre Atlético Paranaense e Flamengo. Será na Arena da Baixada, na Casa do Furacão. E todo o pós-jogo você terá aqui amanhã no nosso clube, hein? Com grama sintética? Com grama sintética. Com grama sintética amanhã. E olha, o Flamengo já tem a sua escalação para o jogo de amanhã praticamente confirmada, e entre os titulares estará o Michael. Né? E a pergunta é a seguinte: pelo que esse rapaz vem jogando... vai tirar? Essa é a pergunta, Pascoal. Está na hora do Michael virar mesmo titular do Flamengo, fazer parte da equipe considerada a mais forte do Flamengo, inclusive pensando em final de Libertadores, quando ali com certeza estará a equipe considerada a mais forte. Chegou essa hora do Michael? João, lembra quando eu sempre digo isso, né? Tem jogador que sai do banco e entra mostrando para o treinador que ele quer jogar. Tô aqui, tô pronto para jogar, viu, professor? Tô aqui, tô querendo. Quando o jogador sai do banco e fala que tá querendo, ele demonstra dentro de campo. Esse aí é o chatinho. O Scarpa no Palmeiras. O Scarpa no Palmeiras, toda hora que entra, tô querendo. Tá fazendo gol, dando passe, bate escanteio e tal. E aí o Michael entra e resolve o jogo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, mas queria a resposta sincera. Pois não, meu. Eu não quero subterfúgio. Pois sim, senhor. Quero resposta sincera. Pois não. Sincerão. Olho no olho, olha lá, Pascoal. Alguém viu o Gabigol sábado? Não, será o nosso próximo tema. Quem é que você viu? Michael. Então, o chatão não estava legal. Quem estava era o chatinho. E ele resolveu o jogo. O chatão, já vamos falar dele. Preocupante, hein? Já o assunto do Gabigol. O gol foi... Ozinho, você que...